paz contigo. Seja bem-vindo ao programa Jardim de Deus, a clínica para a sua alma. Hoje nós vamos falar de um tema que é uma dor que escraviza também milhares de pessoas. A autossabotagem. Quando Deus abre as portas, quando Deus abençoa e a própria pessoa vai lá e fecha as portas. Romanos 7,19 diz que, pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Afinal, por que nós repetimos os ciclos? Por que destruímos aquilo que tanto pedimos para Deus? Por que ficamos presos entre querer avançar e ao mesmo tempo não conseguir? A autossabotagem, ela afeta relacionamentos, ela afeta as nossas decisões, e inclusive o propósito daquilo que nós desejamos viver ou que Deus tem para nós. Hoje nós vamos entender como isso nasce na alma, no espírito e no espírito, como podemos ser libertos. Dr. Francis, por que as pessoas, mesmo sendo inteligentes, capazes, cheias de fé, bloqueiam-se a si mesmas? É uma boa pergunta. Nós temos elementos vários, que podem contribuir para que essa reação involuntária aconteça. Não é uma ação, é uma reação. Reação diante dessas portas abertas. Foi bem interessante ser colocado dessa forma, porque realmente a gente ora, pede e finalmente quando Deus atende, a gente sabota, fecha a porta que foi aberta. E isso é reativo, isso não é algo que a pessoa faça de caso pensado. Então, tudo que é uma ação está ligado à nossa consciência. Tudo que é reativo está ligado ao nosso inconsciente. E isso é uma reação. Então, as causas para que essas coisas aconteçam estão na nossa alma, principalmente no aspecto formativo da nossa identidade, que compõe a nossa alma. A nossa identidade compõe-se de um conjunto de ideias que a gente tem sobre quem a gente é e também o afeto relacionado a isso. Ou seja, eu posso gostar muito de quem eu sou, ou eu posso não gostar nada de quem eu sou. E isso é a nossa identidade. Muitas vezes nós temos essas estruturas mentais que são formadas durante a vida inteira, mas a base dela de 0 a 7 anos já contendo elementos que faz com que a pessoa fique fixada na infância. Por exemplo, uma pessoa que tenha passado por algum tipo de dificuldade infantil, como sensação de abandono, sensação de desamparo, de separação. A mente infantil ela é muito primitiva, ela ainda não tem condição de lidar com esse tipo de dor. Um adulto não, um adulto que sofre um abandono de um cônjuge, por exemplo, vai sofrer muito, mas não vai morrer por causa disso. Agora imagina a mente de uma criança bem pequena, 1 ano, 2 anos, que tem a sensação de abandono. A consequência é que ela morre, ela tem um vínculo de dependência muito grande. Então, abandono, por exemplo, é um tipo de dor que vai causar impactos diferentes na mente de um adulto e na mente de uma criança. Quanto mais infantil é a mente, a estrutura mental, mais sensação ou possibilidade de desestruturação, de deixar de existir, ela tem. E aí, se você tem qualquer dor, como a angústia de separação, angústia de desamparo, de abandono, acontecendo nesse período, ela vai ter que ser recalcada, vai ter que ser ocultada da existência dentro da própria mente, num local chamado inconsciente. Ela vai ficar presa lá. E aí, a partir daí, cria-se um mecanismo de defesa para se lidar com essa dor. Como que eu vou lidar com esse ambiente de desamparo, com esse ambiente hostil? Eu crio um sistema que vai lidar com isso. E vai funcionar muito bem como um mecanismo de defesa. Quando eu vou para a fase adulta, eu já não sou mais aquela criança, mas a minha mente continua utilizando os mesmos mecanismos de defesa para que eu não perca a segurança. Se eu perder o mecanismo de defesa, aquela dor pode voltar, e se ela voltar, eu posso sentir novamente a desestruturação.
para evitar isso, eu não deixo com que essa estrutura de defesa se modifique. Mas qual é o problema dela? Ela me mantém infantilizado, ela me mantém criança. E agora que eu oro na fase adulta, pedindo novas portas, portas abertas, que o Senhor cumpra em nós um propósito maior, entende que tudo isso está ligado a crescimento? Porta que eu peço para abrir não é uma porta inferior a que eu tenho, é a superior a que eu já tenho. Eu quero que Deus abra uma nova porta, essa porta vai me fazer chegar em lugares mais altos. Seja por um desejo meu, seja por um propósito divino, como a Gleisiele bem já colocou. Um propósito divino também implica caminhos mais altos, mais excelentes. Tudo isso leva esse sujeito ao crescimento. E agora, se ele começa a crescer psicologicamente, ele começa a trazer um problema em relação à estrutura infantil. Porque se ele cresce, ele deixa de ser a criança. A criança já tem um mecanismo de defesa montado lá na infância contra aquela dor do desamparo. Logo, crescer é destruir, junto com a criança, o mecanismo de defesa que ela tem. E trazer, consequentemente, a dor. Então, sem saber o motivo, eu boicoto o crescimento. Se a porta se abre para eu entrar por ela e isso simbolizar, de alguma forma, um crescimento espiritual, um crescimento pessoal, um crescimento financeiro, um crescimento familiar, crescimento de relacionamentos, todo tipo de crescimento tende a ser sabotado para manter aquela estrutura primitiva de defesa, que funcionou bem na época de criança. Então, o meu eu não pode crescer, para não perder essa defesa que funcionou bem, entende? O medo não é do crescimento, o medo é do crescimento trazer consigo a destruição das defesas que eu constituí enquanto criança. E aí, entre botar isso em risco e entrar numa desestruturação, é melhor eu sabotar o crescimento. Mesmo que seja um crescimento proporcionado por Deus. Pode ser um crescimento que eu consegui por esforço próprio, pela força do braço, eu vou sabotá-lo da mesma forma. Eu trabalhei para minha empresa crescer, a minha empresa cresceu, daqui a pouco eu começo a sabotar isso. Eu estudei para conseguir um diploma e ter uma nova profissão e conseguir trabalhar nisso, eu já imagino isso muito grande. Na hora que eu começo a construir isso, eu vou e saboto. E aí o diploma que eu peguei vai para a gaveta. Coisas naturais do mundo, crescimento natural, sabotados por esse conteúdo. No mundo espiritual, Deus faz promessa. Vou te levar a lugares mais altos. Vou te colocar dentro do meu propósito, você vai alcançar multidões. Nos primeiros passos que eu der na direção desse acontecimento, eu vou sabotar. Eu vou destruir isso. Então, existe uma repetição do trauma que ele é constante. Eu estou sempre sentindo o desamparo, eu estou sempre me defendendo do desamparo de forma infantil, porque foi como eu aprendi. Isso é todo dia, inconscientemente. Se existe, então eu tenho a necessidade de me defender contra um monstro invisível, que me atormentava na infância e não atormenta mais, que é o desamparo. E aí agora o crescimento me tira desse estado de defesa? Não dá. Então eu não posso ter esse crescimento porque eu já estou, a partir daí, com a minha identidade infantilizada, ela está distorcida. E não é cognitivamente, eu não olho para o espelho e vejo uma criança. É só nesse aspecto de como lidar com a dor que eu não posso desfazer a criança que eu sou, porque minha criança já tem uma defesa pronta. Né? E aí eu não tenho mais. Bom, o medo, então, do sucesso, do crescimento, vai dar lugar à ideia de rejeição. E se eu for e não me aceitarem? E se eu for e não der certo? Não, a pessoa pode receber uma promoção agora e ela vai ter que mudar de cidade. Aí no início ela fica alegre, comemora com todo mundo, mas logo depois ela vai começar a pensar: e se lá não der certo? Como é que vai ser
viver naquela cidade que eu desconheço? E se minha família não se adaptar? Mecanismos de defesa para boicotar o crescimento vão se associar a pensamentos que deem sentido a isso. E por mais que você pense assim, não, mas não tem sentido nenhum que você está falando. Eu conheço a cidade, não tem nada a ver o que você está dizendo. Para a pessoa faz todo sentido. E é nisso aí que ela vai se apegar para não sair do lugar. Ou se sair, vai ser um crescimento limitado. Até aqui eu posso ir. Daqui para lá eu não posso passar mais. Ou seja, esse padrão infantilizado, né, de funcionamento, ele se torna uma fortaleza na mente da pessoa. Porque a nossa mente consciente é como a gente pensa, né, onde estão nossos desejos. Eu desejo, eu oro para o crescimento. Mas o inconsciente é como a gente funciona. Ou seja, no funcionamento, eu não me autorizo a crescer, a ir ou estar nesse lugar, ainda que conscientemente eu oro. Ou seja, essa autossabotagem, a gente pode dizer que é um ciclo oculto? É um ciclo oculto porque a gente vai enfrentar duas coisas, né, que são cíclicas aí. A ameaça do abandono ou do desamparo, seja qual for a experiência traumática, ela vai estar sempre ali, no presente, ela nunca fica no passado, ela me acompanha no presente e a defesa contra ela vai continuar existindo. Eu tenho uma medida preventiva para não sofrer aquilo de novo, eu vivo sobre a ameaça do desamparo, do sofrimento. Eu tenho que estar sempre evitando ele. Então isso já é um ciclo. É o ciclo da dor e o ciclo da defesa contra a dor, que vai se somar a um crescimento e uma sabotagem do crescimento. Isso vai se repetir ao longo da vida. Então, portanto, é sim um ciclo, é sim uma fortaleza da mente, porque esse mecanismo de defesa que na infância servia de, vamos dizer assim, proteção, hoje ele se tornou um obstáculo. Fortaleza da mente é justamente quando aquilo que foi construído para se te guardar, depois começa a ser uma prisão. E é isso que esse ciclo representa, uma fortaleza da mente. Ok. Então é por isso que algumas pessoas, elas chegam a ter medo daquilo que pedem para Deus. É uma coisa naquele sentido, de eu pedir para Deus, então, uma bênção, uma graça, uma solução, mas ao mesmo tempo, quando Deus responde, eu também fico com receio disso, fico com medo daquilo que Deus tem para mim. Pedem restauração, pedem portas abertas, pedem bênçãos, mas quando isso acontece, as pessoas fogem. Por que as pessoas então têm medo disso? Exatamente. É um medo, mas é um medo inconsciente. Ela não tem medo da bênção. Ninguém tem medo da bênção. Elas têm medo do que vai vir junto com a bênção. E elas não sabem, elas sentem. Por exemplo, se a bênção simboliza crescimento e a pessoa não pode crescer para não desestruturar, é assim que ela tá, a identidade distorcida dela está trabalhando, né? Eu tenho que manter aquela defesa infantil. Ela não vai ter medo da bênção em si. Ela vai ter medo do que essa bênção significa, que é o crescimento. É a saída da zona de conforto. Não sei nem por que chama zona de conforto, porque, a meu ver, deveria se chamar zona de conformação. Porque não é nada confortável, né? Igual o trânsito. Você está preso ali no trânsito, horário de pico, no engarrafamento, e não tem como sair. É confortável? Não, não é confortável. Mas o que você tem que fazer? Se conformar. Não tem o que fazer. Tem que se conformar. Então é mais ou menos isso. É um mecanismo de defesa que não é confortável. Mas a pessoa tem que se conformar com ele, porque ela fica segura. Não? É o cercadinho da segurança, o cercadinho materno, que virou fortalezas da mente depois. É da quebra desse cercadinho que ela tem medo. Ela não está vendo que esse cercadinho, que antes era segurança, agora é um obstáculo, precisa ser quebrado para ela crescer. Você sabe aqueles cercadinhos que a gente coloca a criança bem pequenininha, né, que é igual um quadradinho que você coloca ela ali para você poder fazer suas tarefas e sabe que ali dentro ela está segura. Ela brinca, ela levanta, ela senta, mas está presa ali. É segurança. Aquilo ali é útil para a criança, é segurança para a criança. Agora imagina a criança crescendo, adquirindo 20, 30 anos, 40 anos de idade e ainda restrita àquele cercadinho
2 metros. Para ela já virou um obstáculo ao crescimento. Ela tem que romper aquilo ali e crescer, e ganhar mundo. Isso. Ir para a escola, ir para a faculdade, crescer. Só que, na mente dela, quando ela rompe o cercadinho, vem aquela mensagem dizendo, olha, cuidado, isso é perigoso, você vai sentir aquela angústia toda de novo. Aí ela vai, opa, deixa eu construir o cercadinho de novo, deixa eu voltar para dentro do cercadinho de novo. Então, assim, ela abandona a bênção. Não é porque a bênção é ruim, mas é porque ela não é merecedora de estar lá. Não existe uma auto-autorização para estar lá. E essa auto-autorização é humana, não é divina. Não é Deus que dá, é o homem que dá. Moisés, ele tinha um problema de auto-autorização que o levou a fugir e se refugiar no deserto, sendo criado como filho da filha de Faraó. Ele mata o egípcio, depois, numa outra vez, o próprio hebreu o acusa disso, publicamente ele corre, ele foge. E quando Deus vai encontrar com ele, o que Deus encontra realmente em Moisés? Essa fala de cercadinho. Deus falou, chegou a hora de crescer. Seu propósito não é esse aí, seu propósito é libertar o povo de Israel do Egito. E ele começa a temer o propósito, que ele começa a falar, mas eu não sei falar. Eu não vou me ouvir, não vão acreditar em mim, já saí de lá faz muito tempo. Então, cheio de desculpas. E Deus vai trabalhando isso com Moisés. Não, Moisés, eu vou estar contigo, vou te dar sinais. Coloca a mão aí sobre a capa, tira, tá leprosa. Coloca de novo, tá curada. Lança seu cajado. Aí vira uma serpente, pega ele pela cauda, volta a virar um cajado. Eu vou te dar sinais. E Deus tem que ir trabalhando o que em Moisés? A autoconfiança. Quando Deus se apresenta para Moisés, Moisés pergunta, eles não vão acreditar em mim, eu vou falar em nome de quem? Em meu nome não dá, meu nome não tem crédito, meu nome não resolve nada, eu não consigo nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Fala, tá bom, se alguém te perguntar quem te enviou, você vai dizer o quê? Eu sou te enviou. Essa tratativa do eu sou é um retorno para o próprio Moisés. Toda vez que fosse colocada em xeque a autoridade dele, ou seja, a autorização para fazer aquilo, e perguntasse em nome de quem te autorizou, ele deveria responder, eu sou. Uma afirmação, né? Uma afirmação, eu sou. Uma afirmação voltada para ele próprio. Porque era uma forma de se trabalhar com Moisés. Diante do episódio do Mar Vermelho, o povo pressionando Moisés, o faraó vindo atrás, Moisés então clama a Deus. E Deus responde para ele o quê? Por que clamas a mim? Ou seja, tá trazendo esse problema para mim por quê? Você tem que resolver. Não, como Moisés estivesse dizendo, tem um problema aqui, o Senhor que mandou para cá, então agora estou reportando o problema de volta, e Deus fala, não é comigo, resolve. Isso é o quê? Uma ideia de auto-autorização. Crescimento. Um crescimento. Então, às vezes, as provações que nós passamos são permissões divinas para nos colocar para fora do cercadinho, que está nos trazendo essa sabotagem. E a gente lidar muitas vezes, quando a pessoa ora, ela crê em Deus, mas não consegue ir adiante porque ela não crê em si mesma, né? Então eu creio que Deus pode fazer, eu creio que Deus pode fazer isso por mim, ou para mim, ou através de mim. Mas quando chamo para ela, quando chega o eu sou, ela fala, não, eu orei, mas não, Deus está errado em me responder, não, eu orei, mas não é para mim não, é com outro. E ela começa uma negação. Né? E a importância disso está no aspecto da própria fé, porque fé é você ter certeza, né? E a fé, é algo que está em você, não está em Deus, né? A fé é em Deus, mas ela tem que estar em mim, eu tenho que ter fé em Deus. E aí, justamente nessa ideia de que eu preciso acreditar, é que entra a auto-autorização. O Espírito de Deus, ele não habita fora, ele habita dentro. Ou não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, se ele habita em vós e escolheu trabalhar por intermédio de nós, a crença de que nós somos o que Deus diz que nós somos é fundamental
para que a obra dele seja feita. E isso é barrado por essa autossabotagem. Deus diz que você é, e você diz, eu não sou. E a partir daí, o Espírito de Deus que habita em você não tem espaço para trabalhar através de você. Porque dentro de você existe o eu não sou, eu não posso, eu não consigo, eu não faço. É uma barreira, né? Uma barreira que é contrário a Deus, que é eu sou, eu posso, eu faço, eu consigo. Tanto é que quando Paulo transforma a sua identidade, como é que ele declara? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, com uma nova visão de mim mesmo, com a nova identidade que me fortalece, que é Cristo, que ele considerava como um alvo, ele se transformava em alguém que, baseado nessa crença, podia todas as coisas. Então, a autossabotagem é a grande vilã do cumprimento do propósito de Deus através de um homem ou de uma mulher de Deus. É verdade. E isso é interessante. Tratando disso aqui, eu lembro, por exemplo, de um momento... tinha terminado a faculdade, era faculdade de artes, então eu lembro que no Colégio Batista me passaram para fazer uma montagem no cenário cenográfico para a formatura das crianças daquele ano. Então eu fiquei encarregado de fazer todo o cenário. E eu lembro que eu comecei a fazer e tal, e no meio do processo, eu tinha lembro que tinha alguns meses para terminar. No meio do processo, eu fui assaltado com essa interrogação, né? Cara, que ideia, onde é que você estava que você aceitou fazer esse negócio? E eu comecei a desesperar, agora eu vou dar conta. Aí, num dado momento, eu tive que falar para mim, peraí, eu dou conta, é claro que eu dou conta, eu sei que sou capaz, Deus me deu a capacidade, já temos tempo e tudo vai dar certo. E realmente, no final, depois deu tudo certo, e foi um trabalho que ficou bom, ficou muito bem elogiado. Ou seja, tem hora que a gente passa em momentos desse tipo, e eu sei que, às vezes, alguns não conseguem passar desse ciclo, né? Não conseguem quebrar essa rotina da autossabotagem e às vezes acaba sucumbindo e não conseguindo avançar. Então existem também algumas formas para a gente entender ou que possa ajudar as pessoas a não se submeter, não cair na autossabotagem? Quanto menor for a pessoa, mais alto vai parecer o obstáculo. Né? E quanto de fato for mais alto esse obstáculo, maior é o crescimento para conseguir transpor, né? Seria, na verdade, desfazê-lo, né? Sim. Sabe, uma das formas de romper com esses obstáculos, com esses cercadinhos que nos geram autossabotagem, são provas. É um enfrentamento. E por isso que muitas vezes Deus nos coloca dentro de situações ou permite que estejamos dentro de situações que Ele nos observa, mas não reage, não fala, só observa. Dando a oportunidade da gente conseguir, no enfrentamento, entender um processo que é de crescimento natural, que é passar do medo infantil para a esperança, da esperança para a confiança em Deus e da confiança em Deus para a convicção plena, a certeza. E aí a gente chegou no nível que precisa estar. Toda prova nos faz caminhar por esse processo. Mas por que tem pessoas que têm que passar por provas que demoram mais tempo ou por várias provas? Acaba uma, começa outra, acaba uma, começa outra. Porque ela não consegue entender o que é o processo. Então ela passou pelo período, não cresceu, precisava crescer, precisa passar de novo. Ou prolongar aquele. Porque ela precisa entender que parte do processo tem que haver nele uma dessignificação. Ou seja, ela tem que parar de acreditar naquilo que ela está dizendo que ela é ou que a história dela diz que ela é. Uma ressignificação, ela tem que passar a se ver como Deus diz que ela é, filho ou filha de Deus. E como filho ou filha de Deus, pode todas as coisas naquele que o fortalece. Não adianta passar no automático, né? Não. Tem que ter uma mudança de mentalidade aí no processo. Exatamente. Se não houver uma dessignificação e uma ressignificação,
não há uma mudança de mentalidade. E depois que há uma mudança de mentalidade, ela precisa agora do empoderamento. Que o empoderamento é o coroamento. É onde o Espírito de Deus passa a habitar nela, mas também passa a conduzi-la. Ela passa a ter um pensamento e uma ação direcionada pelo Espírito do próprio Deus, que é superior a qualquer barreira. Depois que ela entende que Deus está nela e tem esse espaço para Deus atuar dentro dela dessa forma, aí vem a neossignificação. O que é isso? Ela passa a ter uma vida nova a partir dali. Uma nova conduta, um novo modo de ver a si mesmo e de ver ao mundo. Fruto de toda essa transformação, que acontece no meio do processo. Por isso que na Clínica Jardim de Deus a gente traz o método IDREM. Identificar, dessignificar, ressignificar, empoderar e neossignificar. Porque muita gente está passando por lutas, enfermidades, problemas diversos, que na verdade é uma oportunidade de crescimento, de quebrar barreiras, de quebrar o cercadinho. Só que por não entender o processo, ela fica sofrendo mais tempo do que necessário, ou até mesmo terminando uma luta e entrando na outra, terminando um vento contrário e pegando outro vento contrário em seguida. Na clínica a gente, olha, é isso aqui que está acontecendo, você está aqui, você precisa chegar aqui, vamos lá que nós vamos chegar junto. E quando ela chega lá, ela vê o vento cessar, o mar acalmar e a bonança chegar, e aí surgem os testemunhos de milagre. Ou seja, então quando ela muda a mentalidade, passa por esse processo com mudança, a gente pode dizer que ela descobre a sua verdadeira identidade e automaticamente a autossabotagem perde força? Isso. Eu nem diria que ela descobre a verdadeira identidade. Eu diria que ela constrói a verdadeira identidade tomando por base o olhar paterno, que é agora o olhar de Deus, o que Deus diz que eu sou. E aí toda a autossabotagem perde força porque ela não é mais a criança que foi gerada a partir do desamparo, a partir do abandono, a partir daquela coisa que antes significava medo. A passagem de Jesus andando sobre as águas é justamente isso, né? Ele vai estar por cima daquilo que causa medo, que poderia me matar, me afundar, me fazer desestruturar. Então, sim, passando por esse processo de forma consciente, coordenada, ele consegue fazer cessar toda a prisão dessas fortalezas mentais que causam nele a autossabotagem. E aí sim, nada segura o cumprimento do propósito. Ele já está no tamanho necessário para conseguir cumprir esse propósito. Alcança a autoautorização, né? A autoautorização. Que pela psicanálise, a autoautorização vem da função paterna. E aí agora, como filho de Deus, ele tem Deus como pai, há uma alteração da identidade, mas também da paternidade, que é o complexo paterno da identidade que gera essa autoautorização, e ele se torna, então, autorizado a conquistar, a fazer, a ser e a chegar lá. É isso, Deus realmente nos abençoa nesse sentido, né? E nós precisamos disso, você precisa disso. Venha à Clínica Jardim de Deus, participe e entenda esse processo de Deus em você para ressignificar a sua vida, o seu momento, para que você não caia na autossabotagem. Como os testemunhos que você vai ouvir agora. Olá, meu nome é Marina, eu participei aqui da Clínica de Deus e foi uma bênção na minha vida. Eu estava há muitos anos sem conseguir ter uma conexão verdadeira com Jesus e tentava orar, buscava na igreja e nada acontecia. E aí eu vim pra cá e percebi que eu precisava liberar perdão, liberar algumas coisas que estavam presas no meu passado. E eu entendi, e hoje sou uma pessoa nova, diferente do que eu era ontem. Olá, pessoal, eu sou Daniela. Eu já sou cristã, né, convertida há 21 anos e tive o presente, né, de poder estar na Clínica da Alma, aqui na Clínica Jardim de Deus, e passar esses 3 dias aqui foi realmente uma coisa, uma renovação de mente profunda. Eu necessitava de mais uma peça para o quebra-cabeça, né, da minha cura, da minha libertação emocional, e
E ter estado aqui foi mais uma peça encaixada e trouxe uma renovação de mente realmente para além do que eu podia pensar ou imaginar. E, de fato, foi transformador poder ter uma experiência também individual com o Espírito Santo. Enfim, eu só tenho que falar para vocês, quem estiver precisando né, de um momento assim de individual com o Senhor, que possa vir mesmo, ter a sua experiência, e que vai ser maravilhoso, assim como foi para mim, e é isso. Se você vive travado, repetindo ciclos e fugindo das portas que Deus tem aberto para você, nós temos um convite especial para você. Venha para a Clínica Jardim de Deus. Lá você vai poder conhecer o método Idren e ressignificar todos os seus padrões e conquistar a sua auto-autorização em Deus. Acesse o site www.clinicajardimdedeus.com.br e consulte a nossa agenda. Todas as quintas-feiras também, nós estamos aqui na sede da Igreja Getsemane, no Salão Diamante, às 19h30, com o culto Jardim de Deus. Acompanhe também nossos conteúdos no Instagram. O nosso arroba é @Clínica Jardim de Deus. E se você deseja mais informações, conhecer o Ministério e fazer a sua inscrição, acesse nosso WhatsApp. É 319-7220-9899. Você não precisa se autossabotar para sempre. Cristo te chama para viver. Eu espero encontrar você no próximo programa Jardim de Deus. Até lá!